Gente, hoje é um semana especial pra mim, porque eu tô com um cara que você conhece de todo dia, que tá na sua casa, todo dia, no Balanço Geral, das 10 do meio-dia até as 2h15 da tarde, tem mais de 11 anos que ele chega até você e hoje você vai conhecer um pouco dele e por que ele é tão especial na minha trajetória. Eu tô aqui com um querido, um amigo, Rafael dos Anjos, e a gente vai avançar junto. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, gente boa. Grande abraço a todos vocês. Prazer imenso estar aqui. O Igor faz parte realmente da minha trajetória aqui em Uberlândia também. A gente se conhece há alguns aninhos já. E o Igor sempre foi muito questionador e foi assim que a gente se encontrou. E claro que eu não podia negar de participar. E eu acompanho o Semanca, acompanho o que ele faz. E eu acho que é muito importante a gente valorizar isso e é uma honra estar aqui. Inclusive, é o primeiro podcast que eu participo, a primeira entrevista que eu participo fora do que eu faço lá na TV. Então, eu não podia negar esse convite. Já vi que o Simanca de hoje é super especial, então vem com a gente. Porque esse cara aqui simpático, carismático. Rafa, eu vou começar perguntando. Você vai me apertar muito? Não sei. Eu não costumo apertar, mas eu vou tentar arrancar algumas histórias e ser tão bom quanto você. Que isso. Que também pergunta e conta histórias muito bem, que a gente é apaixonado por isso. E estamos aqui para contar a sua história hoje. Obrigado. É longa, muitos anos já. É um podcast. É um podcast que aqui a gente tem tempo. Eu tô com o Matheus hoje. E, Rafa, você falou que eu sempre fui questionador e que a gente se conheceu. Foi assim. Numa sala de aula. Numa sala de aula. E eu tenho uma ligação com a sala de aula, porque a Núbia, a mulher do Rogério, você conhece muito bem. Minha madrinha. A minha madrinha também me indicou pro Rogério. E pouco tempo depois você foi lá na faculdade falar um pouco do seu trabalho, como que funciona, para aquela turma que era tudo inexperiente, não sabia muita coisa. E olha o que ele fez na sala de aula e como é que ele ficou me conhecendo. Conta essa história, Rafa, porque eu não posso contar. A gente fazia sempre essas visitas, né? Estudante de jornalismo, ainda faço, para falar sobre o nosso trabalho, explicar o que a gente faz, explicar sobre a nossa rotina e tudo mais. E estava eu lá nessa sala de aula quando surgiu um questionador, um rapaz que não gostava do jornalismo popular que eu fazia, que a gente atuava. E estava questionando exatamente isso, a questão do sensacionalismo, a questão da forma de fazer e tudo mais. E os questionamentos deles foram muitos, e ao contrário de muita gente, eu fiz questão de responder. Não, primeiro que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem o que a gente faz, a importância do nosso trabalho, envolve evidentemente um trabalho social muito grande, e eu gostei muito dessa crítica, não digo crítica, mas esses questionamentos que você fez lá em relação a esse trabalho e sugeri, né, de você conhecer de perto, estar mais próximo a esse trabalho para entender na prática a importância de cada notícia que a gente dá. Eu sempre falo em todas as reuniões e continuo daquele mesmo jeito que o nosso trabalho não é ganhar audiência, aumentar a nossa audiência. O principal trabalho nosso é fazer a pessoa que está do outro lado mudar pelo menos 1% da vida dela. Se ela mudar um pouquinho, uma atitude, uma simples atitude, tudo vai fazer diferença e realmente o nosso serviço está funcionando, está agradando. E esse é o meu trabalho. E o questionamento que você fazia era exatamente isso. Não, mas vocês acabam fazendo isso, faz isso demais. Na verdade, são as alternativas que nós encontramos para conseguir impactar o nosso público muitas vezes, para chamar a atenção para um determinado assunto específico, para fazer diferença. E você viu na prática que isso acontece. Eu vi que isso acontece, mas quando a gente se conheceu, você fez uma pergunta muito interessante, que eu fui o único daquela turma que falou. Ele perguntou, quem assistiu o Balanço Geral hoje? Foi. Eu fui o único que falou assim, eu não. Aí você perguntou, mas por que você não assistiu o Balanço Geral? Não é possível. Aí eu falei, eu prefiro assistir esporte. Foi isso mesmo. Aí como a gente estava começando na faculdade de jornalismo, eu quis entender qual que era a importância do trabalho que ele executava. Criticando. Me apertou. E aí ele me ensinou
e me indicou pro Rogério, Foi. que é o nosso padrinho em comum. Só que quando eu cheguei a fazer a seleção dos estagiários na época, a Nubia já tinha falado de mim pra ele, e aí a primeira coisa foi assim, o Rafael falou de você. Eu falei, nossa, ixi, eu acho que eu não vou ser selecionado não. Eu falei, pronto, agora, porque eu fui o único que não viu o programa dele, quando ele foi lá. E passou 2 semanas, eu estava, pela primeira vez, trabalhando como um jornalista, como estagiário, e Acompanhando a aprendendo, rotina de produção, acompanhando a rotina de apuração. de produção. E eu quero deixar claro que eu estava aprendendo naquele momento, e o Rafael e o Rogério teve muita paciência comigo, e foi muito bom para mim, os vários erros que eu cometi. E quando o Rafael chegava para mim, calma, Igor, que eu era muito afoito. Calma, vamos lá. Não, chega assim, faz assim. Ele tentava me ensinar e mostrar os jeitos de conversar, a forma, que é o que é mais importante, não é o que se fala, é como se fala. As palavras que a gente utiliza muitas vezes, a gente pode alterar, ela tem o mesmo significado, mas o impacto é diferente. E o Rafa mostrou a importância do trabalho que ele faz, porque uma pergunta que a gente vai chegar nesse ponto, né? A gente tem a mania de acreditar que programas como o Balanço Geral são programas para mostrar as coisas ruins da sociedade, e na verdade não são. O que o Rafael mais queria fazer todo dia era mostrar coisa boa. Era mostrar as coisas boas, e ele mostra. Só que a gente tem que informar e alertar quem não consegue compreender o que acontece na sociedade. É esse o nosso papel. Então o Rafael, ele consegue levar uma leveza na hora de falar de uma coisa ruim. Na hora de falar de uma coisa ruim, e levar entretenimento também numa hora que é muito importante. Então, assim, o trabalho dele é muito bom e ele faz muito bem. E eu queria que você explicasse isso para o nosso público, que tem essa ideia de que programas do estilo do Balanço Geral são programas negativistas, e na verdade não são. Não. O nosso objetivo sempre é propor algo. Né? Todo mundo pensa, nossa, mas você está trazendo uma notícia muito pesada, muito negativa de um acidente, ou de um homicídio, ou de um feminicídio, ou de um crime que aconteceu, mas ao mesmo tempo a gente está sempre fazendo questionamentos para propor mudanças na sociedade. Então é muito ruim a gente contar o que isso aconteceu, mas isso está acontecendo. Não posso mentir, não posso falar que não está acontecendo, principalmente naquele horário, que é o horário onde a pessoa precisa saber o que ocorreu. Então a gente sempre tenta de todas as formas trazer esse assunto e ao mesmo tempo trazer alguma coisa a mais, propor uma mudança, uma pequena mudança, uma reflexão que seja, para que as pessoas, poxa, é verdade, né? É verdade, a gente precisa mudar. E ao mesmo tempo trazer uma notícia boa, trazer alguma coisa leve, né? Por mais que eu sei que, nossa, a dimensão da notícia ruim é diferente da dimensão de uma notícia boa. Sim. Porque a gente pode colocar 90% do programa notícia boa, 10% notícia ruim, é a notícia ruim que vai impactar e vai ser lembrada pelo público. Isso não tem jeito, é fato. É isso. A gente tem que entender que assim, a importância do tipo de jornalismo que o Rafa traz, que outras pessoas trazem, é alertar e informar, além de levar conhecimento e informação. O grande papel do jornalista é contar histórias, e o Rafa faz isso muito bem. E eu quero que você divida uma ou duas histórias que te impactaram nesses quase 12 anos que ele está aqui em Uberlândia. Daqui a pouco ele vai estar na história de vida dele. São tantas, né? Difícil, né? Falar de uma ou outra. Bom, nós já tivemos vários problemas que a gente mostrou. Nós tivemos uma história muito bonita envolvendo um rapaz que é cadeirante, estava passando por uma situação muito delicada, muito difícil, procurou nossa equipe de reportagem no momento mais difícil da vida dele. Ele era um de tantos, lamentavelmente, que era colocado lá atrás, no cantinho, lá no fundo da casa, num quartinho, sem perspectivas de nada, e um menino muito jovem, era menor de idade na época, e ele não estava querendo viver mais. E a gente fez uma matéria com ele, fez uma grande corrente de ajuda, envolveu ele em vários outros serviços públicos, que a pessoa não tem conhecimento, não tem. Então, é uma das grandes riquezas que a gente tem até hoje. E ele se tornou um grande amigo, sempre ele visita e vai lá. E ele saiu do momento que era o mais difícil da vida dele, que estava muito ruim mesmo. E hoje ele toca a vida dele normalmente, roda por aí normalmente, trabalha normalmente,
é um rapaz, já tem seus relacionamentos, já tem outros pepinos, outros problemas, mas ele saiu realmente do fundo do poço depois de uma história que a gente contou. E foi muito impactante para a gente, para entender para a sociedade, que muitas vezes essas pessoas são deixadas de lado, sendo que essas pessoas têm muito a agregar. E as pessoas não conseguem enxergar. Então, eu acho que houve uma mudança de paradigma depois que a gente conseguiu contar essa história dele no ar. Para ele, principalmente, para a família dele, principalmente. E hoje ele é tão interessante falar, hoje ele é o principal mantenedor financeiro da família dele. Nossa, que interessante. É isso que é bom de contar. A história que a gente conta gera outras histórias que melhoram a vida de muitas pessoas que a gente nem conhece. Não. Então, e essa realidade que o Rafa contou, eu conheço bem essa realidade de uma pessoa com uma deficiência, com singularidade. E esse acolhimento, que graças a Deus eu sinto muito, faz total diferença para pessoas e para qualquer pessoa, independente se ela tiver uma deficiência ou não. Eu coloco pessoas, porque, e às vezes assim, eu não quero fazer nenhum tipo de julgamento, sabe? Eu acho que a sociedade vem avançando, a gente evolui todos os dias. Com certeza. E essas pessoas não vêm de uma riqueza cultural, né? Elas vêm crescendo, então era muito difícil para a família dele tudo aquilo também. E eu compreendo exatamente isso, só que faltava alguém para, poxa, a realidade é outra. Então, e aí quando a gente conta uma história de ajuda, que essa é uma história de ajuda, muita gente foi lá, mas muita gente foi lá só para ir lá, para chegar para a mãe e falar, mãe, é assim, calma, tem jeito, não se preocupe, menina, é assim, a vida está só começando, você vai passar por isso, vai passar por aquilo, como todo mundo. Então, falta esse contato das pessoas, esse entendimento. E às vezes a cidade vai crescendo, as pessoas vão ficando sempre no seu cantinho e esquecem de conversar com o outro, de trocar ideia com o outro e de encontrar gente do bem que vai falar assim, ó, não é assim, calma, é desse jeito, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você vai errar, você vai acertar. Então, faz parte dessa construção. E por isso que eu falo, faz parte da construção para não criar nenhum tipo de julgamento. Porque nós estamos aprendendo. Todo mundo, eu, você, nós aprendemos constantemente. O grande segredo da humanidade é isso. De ter pé no chão, entender as diferenças, aprender com elas. Eu acho isso muito, muito bonito, porque é bom a gente contar para os telespectadores que a gente não sabe tudo. A gente aprende com cada história que a gente... Essa aí foi uma que nos ensinou. Com cada história que a gente conta, a gente aprende e a gente evolui. E a gente tem, assim, eu levo para mim que os preconceitos que a sociedade tem estruturados é muito por conta da falta de informação e que a gente tem o dever de aprender e passar. E essa que é a maior importância da nossa profissão, passar informação e contar histórias. E o Rafael, ele é um dos campeões nesse sentido, de contar histórias e contar com a emoção dele junto com a emoção da história que ele conta. E eu quero saber como que surgiu essa sua vontade de contar histórias e essa sua veia de comunicação, como surgiu o interesse por trabalhar com comunicação. Você que já foi repórter, já trabalhou na rádio lá no Paraná, já fiz de tudo. Fez de tudo um pouco. Na comunicação. Comecei, na verdade, com 8 anos cantando bingo na igreja, praticamente. Bingo? Bingo na igreja. Adorava o microfone, adorava falar desde pequenininho. E sempre acompanhava minha mãe. Minha mãe, eu falo que ela não ouvia a rádio, ela assistia o rádio. Ela colocava o radinho na frente, sentava e ficava assistindo o rádio. Hoje é diferente, né, mãe? Mas antes ela sentava e ficava ali assistindo o rádio. E aí ela ganhava prêmios na rádio e eu ouvia essa paixão que ela tinha, né, pelo desejo da comunicação, e eu ouvia os locutores de rádio AM ainda, de muita notícia, de informação, né, aquele rádio AM antigo. Aí ela ganhava os prêmios, ela me levava junto na rádio. Aí eu criei esse desejo, comecei a criar essa vontade de fazer alguma coisa no rádio. E até que, graças à minha mãe, graças a um locutor lá, surgiu a oportunidade de começar no rádio. Quantos anos? Eu entrei no rádio com 14 anos. Novo, hein? Menino. Eu até falo assim, nossa, naquela época a gente já assinava carteira de trabalho com 14 anos. Eu tenho minha carteira assinada naquela idade, na área de sonoplastia, mas fiz sonoplastia, operação de áudio. Eu entreguei até panfletagem na rádio.
Então é um processo, uma rádio AM, hoje é FM, lá no Paraná, lá em Cascavel, na região oeste. Eu tenho o maior orgulho de ter construído uma trajetória muito bonita lá, de entrar dessa forma, de trabalhar com grandes nomes da comunicação de lá, né? E sair fazendo parte da equipe de jornalismo, fazendo integrante da equipe de apresentadores da rádio. Isso é muito legal, porque você aprendeu a parte técnica. Tudo, Para ir para frente do microfone, posteriormente. E qual foi o primeiro programa que você apresentou? Com quantos anos? Nossa! Quantos anos eu tinha, hein? Faz tanto tempo. Eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos, por aí. Eu fui cobrir férias de um programa da madrugada da rádio, e aí eles abriram as portas e falaram assim, olha, o locutor está de férias e tal, você só vai tocar música. E era de madrugada, madrugada mesmo, era 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, coisa assim, e uma vez por semana. Aí eu falei, deixa que eu faço. Aí ele falou, não, deixa que eu faço, eu fico, trabalho de madrugada como sonoplasta, eu era sonoplasta, trabalho nesse horário de sonoplasta, puxo o microfone e falo o nome das músicas, falo a hora, e foi isso. Eu fiz o programa na madrugada, música raiz, sertaneja, isso 1900 bolinha. O aniversário dele é em novembro, eu acho. Se não vier em novembro, ele é mais velho, um pouquinho mais do que eu. Não vou falar a idade, um pouquinho mais velho que eu. Eu adorei esse pouquinho. Mas um pouquinho mesmo. O bom do Rafa contar essa trajetória é entender que tudo é um processo. Tudo é um processo. Então, quando ele conta essa trajetória com alegria, com esse sorriso que ele tem, a trajetória dele é feliz por conta disso, porque ele começou sabendo que era um processo e fazendo aquilo lá da melhor forma que ele conseguia fazer. E explicar que não é fácil. Todo processo é difícil. Primeiro, a aceitação. A gente chega a algumas idades, nós temos idades de adolescência ali, que a gente acha que é dono do mundo. Nossa Senhora. E é natural, é normal, é físico. É até físico. No meu caso, nem tanto. No meu caso, nem tanto. E não é assim, né? Não é, o processo não é desse jeito. E então é um processo de aceitação, é difícil, a gente encontra muitas barreiras com grandes pessoas, mas a gente encontra dificuldades nessas pessoas. Então, não foi um processo tão simples, tão fácil. Algo de ter muita paciência e aos poucos. Porque hoje em dia, principalmente com o avanço da tecnologia, com a internet, a gente está conectado, a gente está acompanhando tudo e mais um pouco de várias pessoas que a gente gosta. Essas pessoas estão aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Não, você gosta daquele pessoa, tá aqui com mensagens, com isso, com aquilo, e a gente vai absorvendo tanto conteúdo, e muitas vezes a gente fica assim, poxa, eu já sei, já sei fazer, já vou fazer, e não é assim. A gente tem que ter amadurecimento, tem que aproveitar cada etapa da vida, e aproveite cada etapa da vida. Eu acho que isso é o fundamental, aproveite cada momento. Eu concordo. O momento é de aprendizado, o momento é de você vivenciar. Por exemplo, nessa minha época de sonoplasta, Igor, eu trabalhava de domingo a domingo. Eu cheguei a ficar 2, 3 anos sem férias, sem folga. Na minha família tá no Natal, viajando, e eu estava lá trabalhando sonoplasta, trabalhando minhas 6 horas por dia e aprendendo e tudo mais. E assim, foi um momento muito difícil em relação ao trabalho, porque a gente ganhava um salário mínimo para ser sonoplasta, e pegava a outra parte do dia e ia para a rádio para aprender a ser repórter, sem ganhar nada. Mas eu ia lá pelo amor que eu tinha, pela vontade que eu tinha de aprender. Só que foi um dos momentos maravilhosos que eu mais aprendi, que eu mais consegui crescer profissionalmente e principalmente entender que nós somos iguais, que a gente precisa entender que nós somos iguais, que a gente tem que sentar, que tem que conversar. Tem um momento muito lindo nessa trajetória no começo, que se chama Maratona nos Bairros. Maratona nos Bairros foi um projeto criado por um diretor de jornalismo que é um grande amigo, que eu sou um grande fã, que é o Ivan Zuc, que me ajudou, me ensinou nessa carreira lá na rádio, que ele me dava um gravador. Ele falava assim, você vai para um bairro, você vai ouvir 20, 30, 40 pessoas. E depois você vai decapitar tudo, pega todo esse material e eu quero saber quais os problemas do bairro e quais os benefícios que o bairro tem.
E eu quero que você crie estatística bonitinha. Aí eu fazia no computador bonitinho, na época, e tal, né? E levava todo esse material para a rádio, não usavam. E a rádio não me bancava. Ela só me arrumou um gravador, eu ia de ônibus pro bairro. Chegava de ônibus, ia lá, gravava com as pessoas, voltava, fazia todo esse material e entregava para ele ouvir. E assim, demorou muito tempo para ele falar assim, olha, que legal, esse projeto vai. Só que ao mesmo tempo ele me deu uma grande oportunidade que eu se tornei a principal fonte dessas pessoas. Então na hora que acontecia um problema lá no bairro tal, aí aquele barzinho que eu visitei, aquela mercearia que eu visitei, falou assim, o Rafael teve aqui, eu vou ligar lá para ele da rádio. Ligava lá e falava meu nome, falou assim, o Rafael tá aí? Que ele veio aqui, quero falar para ele disso. Aí eu se tornei muito importante para a rádio. E, ao mesmo tempo, comecei a ser valorizado lá e crescer no jornalismo por esse jeito, de ouvir as pessoas. Nossa, e é muito, muito bacana esse seu relato, porque muitas pessoas fazem esse processo de conhecer tudo que pode no começo e ganhando um pouco, mas vai naquela energia, naquele gás, que tudo é uma festa. E a gente tem que entender isso, que tudo, apesar das dificuldades, a gente tem que valorizar cada momento, porque tudo gera história. Sim. E eu tenho saudades. Eu falo assim, nossa, foi difícil e tal, mas eu tenho saudades daquele dia, saudades daqueles momentos. E lembrando, a região sul, gente, passava frio. Pois é, você imagina, hoje ele faz matéria produzida, hoje. Tem cinegrafista, tem produtor, ele vai de carro, vai ar-condicionado, mas ele já passou por toda essa trajetória lá no começo, que ele valoriza, ele conta, porque ele sabe a importância que ele tem. Ele não ia chegar onde ele está hoje, com o reconhecimento que ele tem, se ele tivesse passado o que ele passou naquele começo. Mas eu acho que e a gente tem que entender que é a base, e respeitar isso, não vejo problema nenhum. E o tanto que é bom, uma coisa que eu falo sempre a gente tem que pisar na terra, a gente tem que estar junto das pessoas. Se você quer descobrir o que está acontecendo, você tem que estar junto das pessoas, você não tem que estar atrás de um celular ou atrás de um estúdio. Você tem que estar lá, presente na vida das pessoas, senão a vida passa. As conexões que a gente valoriza são essas conexões humanas, não são as conexões virtuais. Então, o jornalismo, a gente tem que valorizar esse encontro, porque a sociedade é de uma diversidade imensa e o ser humano é singular, todo mundo é único e a gente sabe disso, cada um tem uma bela história para contar. Só que a gente tem que saber contar essa história para impactar e para deixar uma semente positiva aqui para a gente. O Rafael faz muito isso e, como eu já falei aqui, ele deixou saudade no Paraná. Deixou tem saudade? Deixou saudade. Construí muita coisa mesmo lá, nossa. E ele já trabalhou com um cara que vocês também conhecem, né? Ele foi da Rede Massa. Trabalhei na Rede Massa também. Ele conhece o Ratinho. Trabalhei com o Ratinho. E ele tem histórias com o Ratinho muito, muito engraçadas nesse tempo, né? E eu queria saber como você saiu da rádio, foi pra Rede Massa, e o que você fazia lá? Primeiro assim, foi na rádio lá em Cascavel, trabalhei 9 anos mais ou menos. Aí depois eu fui para uma FM, para comandar a FM. Aí depois a Record, lá de Cascavel, lá do Paraná, me chamou para criar a emissora lá de Cascavel. Aí eu ajudei a criar essa emissora toda, é muito grande. Aí ajudei a criar essa emissora em Cascavel, aí criei um programa chamado Ver Mais de Entretenimento, onde eu fazia programa de entretenimento, eu e uma moça. E aí o que você cobriu nesse programa? Só para entretenimento, moda, culinária, informações diversificadas, e eu fazia matérias especiais. Aí eu comecei a querer fazer matérias especiais. Aí eu fiz uma matéria de customização de carros antigos, que acontecia em Toledo lá, e essa matéria deu rede. Deu Domingo Espetacular. Eu fui levado para Curitiba, virei repórter de rede, e aí eu descobri os filhos do Pelé, os netos do Pelé, treinando lá. Também foi outro furo, lá em Curitiba, e foi matéria de rede. Aí eu se tornei o apresentador do principal jornal do Paraná, da Record. Aí aí teve um episódio que o apresentador que fazia o programa da hora do almoço, lá chamava Na Hora do Almoço, foi preso. Nossa. Que era deputado e tal, e foi preso. E aí o diretor de lá, que eu tenho um carinho imenso, ele me chegou e falou assim, eu preciso criar o Balanço Geral e você vai ser o nome. Aí eu fiz o primeiro Balanço Geral do Paraná, de Curitiba.
Eu fui o primeiro apresentador do Balanço Geral de Curitiba. Aí depois eu saí do Balanço Geral, fui fazer um programa de um jornal da manhã para combater a Poderosa de manhã, com um jornal classe A+, e aí foi quando eu ganhei o primeiro lugar em audiência lá em Curitiba, no Jornal da Manhã. E aí o Ratinho, a Rede Massa em si, tinha uma expectativa de me levar. Eu acabei saindo da Record, e uma semana depois já estava trabalhando com ele, e a gente começou a desenvolver vários projetos, que eram o projeto do Tribuna da Massa, né, que é o jornal deles da tarde, o programa deles da tarde popular, e também alguns projetos ligados à área da saúde, de fiscalização e tudo mais. E aí fiz isso, fui repórter lá dentro e muitas coisas aconteceram. E o Ratinho tem muitas histórias. Eu estava apresentando de manhã o Tribuna da Massa, eu chegava lá 4 horas da manhã, e aí a hora que começava o programa, 6h30, de repente a gente estava no estúdio, e lá é tudo de assoalho, de madeira, aí você ouvia um chinelinho. No dia nem tinha amanhecido frio em Curitiba, né? Vocês imaginam? Aí de repente todo mundo ficava em silêncio ali, os cinegrafistas. Eu falei, o que foi? Chegar lá. Ele sentava na frente, era o Ratinho. Daí ele falava, ô Rafael, vim aqui só para te assistir, pessoalmente. Aí sentava para assistir. Ele é apaixonado pelo que ele faz e por emissoras de TV, então ele tem um cuidado muito grande. Eu tive uma honra de poder trabalhar próximo a ele. Queria ter sido ainda mais próximo dele, mas o compromisso dele lá em São Paulo não permitia. Mas ele, só pelo jeito dele ser, já é um grande aprendizado. E a simplicidade do Ratinho chama muita atenção lá. Não, e ele tem o Ratinho de Fazendas, o Rafael já foi, ele já tem uma curtiu. chácara. Tem uma chácara, a gente ia lá jogar futebol e tudo mais, se encontrar. Aí, de repente, o pessoal tava tomando alguma coisa, tomando uma cervejinha, chegava o Ratinho, aí o Ratinho acabava a festa, o Ratinho falava assim, quantas pessoas tem? Quantas você bebeu? Vocês vão pagar, viu? E pegava da geladeira dele, que era da cervejeira dele. Da cervejaria dele. E ele falava, não, vocês acham que eu tô assim por causa de quê? Que eu ficava dando cerveja de graça pros outros? Não tá. Figura. Eu acho bom. Era mais bagunça do que qualquer coisa, gente. Eu acho bom essas histórias, porque a gente tem que... Jornalista é amigo de jornalista porque tá sempre correndo atrás de notícia. Então, o nosso ciclo a nossa fonte que a gente fala e a nossa meio de histórias que a gente conta se tornam nossos amigos. Então, a nossa rede que a gente fala são redes de amigos que ajudam no nosso crescimento. Claro. Então, quando a gente mantém esse ciclo, a gente fala assim, é uma trajetória que a gente pode ir e voltar sempre. Sim. Porque Comunicação é sempre um vai e volta. E o Rafael, ele faz isso. Record no Paraná, SBT no Paraná, fez muita coisa. Mas como que os mineirinhos chegaram até você e conseguiram? Porque eu sei que o Ratinho não quis te liberar. Eu tenho essa informação. Não, o Ratinho queria. Foi assim, ó. A TV Paranaíba, o Grupo Paranaíba, me encontrou quando eu estava na Record, lá na RIC TV. Eu estava já apresentando o Jornal da Manhã. E aí, quando a gente fala de uma negociação envolvendo 2 emissoras do mesmo grupo, e eu acho que é um pacto que é legal, importante entre as emissoras, é assim, você quer tirar ele, a outra tem que autorizar. Então, o Rogério me procurou na época, falou assim, vamos, vem para cá, vamos conversar, você fazer o programa, o Balanço Geral. Eu falei, bora, eu estava interessado em conhecer o resto, sempre falo assim, eu sempre quis subir, sair do Sul, conhecer mais o resto do país. Eu acho que jornalismo é isso, a gente tem que se encantar e entender as pessoas. E aí, como eu estava na RIC, na Record, aí foi conversado com a RIC. E a RIC não queria. A RIC falou, não vou deixar. E se uma emissora não quer deixar, não tem acabou, né? Então, a Record, ela pactua dessa forma. Ela não pode, beleza. E aí tocamos a vida. Aí surgiu as mudanças que aconteceram lá e eu resolvi sair da RIC, eu mesmo saí. E saí de lá e fui para a Rede Massa. Quando eu estava na Rede Massa, lá em Curitiba,
a situação mudou em relação a isso. Então, esse namoro que já era da RIC, daí começou a namorar comigo, né, quando eu estava na Rede Massa. Tanto é que na Rede Massa, a minha passagem ela não é tão grande, ela foi de quase 3 anos. De 2 para 3 anos. Porque desde quando eu entrei na Rede Massa, a TV Paranaíba já estava de olho, assim, sempre tinha aqui outras emissoras também, para apresentar Balanço Geral. E não dava, até que eu falei, vamos, chega, vamos. Aí o Ratinho, o grupo em si, principalmente o diretor na época, foi muito feliz com a gente, porque eu tinha um contrato lá, meu contrato previa uma multa muito alta, e aí eu cheguei para o Rogério e falei assim, olha, tem uma multa muito alta, e aí o Rogério falou, não temos como pagar, verifica o que você consegue. E eu cheguei e falei assim, olha, eu tô com vontade de sair, não é questão de nada, gosto muito de vocês, mas eu tenho vontade de conhecer outros lugares e gostaria de ver essa possibilidade e tudo mais. Aí eles olharam meu contrato, falaram, você tem uma multa, assim, assim. Eu falei, eu não tenho condições de pagar, e a emissora lá também não vai ter condições de pagar, né? E eu quero ver o que vocês podem fazer. Aí eu falo que eu vim por empréstimo. Eles falaram assim, tudo bem, você vai para Uberlândia, para a TV Paranaíba, e a gente faz um contrato, daí fizemos um novo contrato de empréstimo mesmo, um contrato assim, né, com uma regra muito clara, me livrando da multa, mas se nesse período de 2 anos eu quisesse sair daqui para qualquer outro lugar, eu tinha que ir para lá. A obrigação era que eu voltasse para trabalhar com eles. Então eles foram muito bondosos, gentis, me ajudaram para que eu pudesse realizar esse desejo de sair de Curitiba, conhecer outros ares. Foi muito legal. Então, isso é bem bastidor, ninguém sabe disso. Agora todo mundo vai saber. Agora, não, porque, tipo assim, é legal. O Rafael foi querendo jogador de futebol. Não, eu te empresto aqui, mas você volta. Mas você volta. Foi só um acordo mais de companhia. Mas o legal é que quando acabou os 2 anos, eles me entraram em contato comigo, me convidando para voltar. Já tinham me convidado antes, mas aí nos 2 anos também me convidaram, porque falaram, olha, vem cá e tal, conte com a gente. E aí eu falei, não, eu já estou muito bem aqui, bem instalado, pretendo ficar por aqui. E aqui estamos. E essa história é muito bonita, tem quase 2011, hein? Foi em 2011. Eu cheguei em julho e estreiei em agosto. Você estreou dia 29 de agosto. 29 de agosto. Cheguei pro aniversário da cidade de Uberlândia, só que o aniversário da cidade de Uberlândia era no meio da semana. E daí dia 29 era numa segunda-feira. Eu falei assim, não, como é que vai colocar ele no meio da semana? Vamos colocar ele dia 29, então. Eu comecei dia 29. E dia 31, deu uns BO, que esse cara segurou o programa na unha. Faz parte do processo. Mas imagina, você tinha que 1 mês de cidade, 3 meses de programa. Eu falei, poxa, você já passou por uma prova de fogo. Me conta como é que foi esse dia, porque aniversário da cidade, apresentador novo sendo conhecido, e todo mundo acha que tá tudo lindo na câmera, mas por trás das câmeras deu tudo errado, mas ele fez dar certo. Acontece, na comunicação acontece, a gente tem repórteres posicionados, preparados, hoje a estrutura é muito maior, diferente, mas aí nós tínhamos um link, acho que era no Parque Sabiá, se não me engano, e para comemorar o aniversário da cidade, né, onde muitas ações estavam acontecendo de lá. E esse link simplesmente parou de funcionar. Como é que faz? Aí o apresentador tem que segurar as pontas do jeito que dá, mas já tinha muitas informações aqui da cidade e o assunto valia, né? O aniversário da cidade, então rende muita coisa, muito fácil. Aí segurou. Mas isso não aconteceu só naquele dia. Não. Acontece, ocorre. Acontece de vez em quando, ocorre. A produção sempre dá o apoio para a produção, repórter, dá o apoio. É fundamental. Mas tem dia que algumas coisas acontecem e o Rafael tá lá sorrindo, mas o fogo lá atrás está quente. O bicho tá pegando. Mas faz parte da nossa profissão aí, é isso mesmo. Tem que agir com naturalidade. Uma coisa que eu sempre falo, acho que o Balanço Geral e o sucesso do programa, acho que é isso, estar na casa das pessoas, sabe? Você não criar palco, não criar distância. Sentar e falar assim, vamos conversar. Ih, gente, não tá funcionando não, vamos lá então, vamos falar de outra coisa. Como é que tá o arroz aí? Já tá soltinho, tá pronto, não tá? Bora.
E como é que você trabalha esse improviso? Porque tem muita coisa que a gente fala o espelho do programa, Sim, só script. que o script do programa, mas muitas vezes a gente tem que improvisar e você é muito bom na hora de improvisar, na hora de segurar e na hora de uma hora, não, é isso aqui, ou mudou pra cá, foi pra lá, o rumo vai mudando e você vai se adaptando. E isso é muito interessante de contar para quem está assistindo, que a importância da segurança da informação, mas os rumos que ela toma, elas vão mudando conforme as apurações vão mudando, tudo vai acontecendo, e a gente tem que trabalhar a nossa habilidade de improvisar e saber informar da melhor forma. O improviso, eu acredito que foi o rádio que deu, né? O rádio, e principalmente quando a gente faz um rádio de jornalismo, como fazia na época, onde você, além de contar o que estava acontecendo, você tinha que fazer a pessoa imaginar a cena do que estava acontecendo. Então, aí você acaba sendo minucioso nos detalhes. Vou dar um exemplo. Você descia do carro porque aconteceu um acidente na esquina da Avenida Floriano Peixoto com, sei lá, né? outra avenida, né? O João Naves, lá no. Aí você tem que desenhar isso na sua mente para o ouvinte que está do outro lado da rádio. Você já desce falando, olha gente, foi um veículo preto, com placa tal, 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 ele estava na Avenida Floriano Peixoto, acabou sendo surpreendido por um veículo que vinha na Avenida João Naves de Ávila, um veículo branco, tal, tal, era um semáforo, ele passou no amarelo, atingiu esse veículo preto na lateral, no veículo preto estava uma criança que estava na cadeirinha, entendeu? Então você vai contando, conversando mesmo, contando o que aconteceu, para as pessoas desenharem isso na cabeça, e isso vai ajudando a gente no improviso. Então o rádio fez muito isso. E essa história de fazer a ponte, né, a gente acaba fazendo pontes, né, de um assunto para o outro, de um assunto para o outro e tudo mais, envolve, primeiro, você tem que estar sabendo o que está acontecendo, tem que estar antenado, né, no que está acontecendo ali dentro, o que eles estão discutindo, o que está vindo, o que está ocorrendo. E, ao mesmo tempo, você tem uma equipe muito boa atrás, né? Eu tenho o maior privilégio de ter uma equipe de retaguarda que é fantástica, maravilhosa. É muito boa, gente, eu conheço. E que nós estamos em sintonia, isso que é legal. Eu até falo assim, que eu olhei para a esquerda, a pessoa já sabe o que eu quero, então já sabe o que a gente está pensando, então caminha junto, é um conjunto mesmo. E é legal dizer isso. Todo mundo olha, poxa, a figura Rafael dos Anjos, né? O apresentador e tal. Rafael dos Anjos é em tantos, em 90 mais ou menos, que está junto comigo no Balan Geral. Então, todos fazem parte desse processo. Isso é muito bom. É muito bom essa valorização que o Rafael sempre tem por todo o grupo, por toda pessoa que ele conhece, que trabalha com ele, não, porque ele sabe que por trás ali tem um ser humano e valoriza muito a história de cada um, que nem mesmo conhece, mas quando ele passa a conhecer, ele abre um sorriso, ele dá um brilho no olhar dele quando ele conta essa história. Eu acho que assim, para você ser jornalista, para você comunicar alguma coisa, tem uma coisa que é fundamental, você tem que amar pessoas. Então acho que eu tô bem. Ame pessoas. Ame pessoas. Porque aí você consegue realmente entender, porque todo mundo fala assim, nossa, mas tem muita gente isso, tem muita gente aquilo, tem muita gente aquilo. Nós não sabemos a realidade de ninguém. Ponto. E a gente precisa ter empatia com o próximo, entender como que é o próximo. Então eu acho que isso é fundamental para o que a gente faz, para essa relação humana. E faz tão bem. Eu tenho um padre, amigo, que infelizmente faleceu, ele tinha uma frase maravilhosa, Padre Gapégia, lá no Paraná, no Cascavel, e eu levo para a vida toda. Que até eu fiz um questionamento, por isso que eu levo, que ele falava assim sempre, como é bom ser bom. Tem menino novo, né? Falei, padre, mas como é bom ser bom? Que é isso? Daí ele falou uma coisa que é sensacional, ele falou assim, Rafael, para você ser ruim, você tem que planejar. Você tem que se preparar para ser ruim. Você tem que arquitetar um plano para você ser ruim, você maltratar alguém. Agora, para você ser bom, é só ser bom. Gente, eu adorei. Porque eu aprendi também que o bem
é o ato mais egoísta que a gente pode ter, porque o bem não cobra. Então, se a gente fizer o bem, a gente tá bem com a gente mesmo. E a gente faz bem pro outro sem cobrar. Então, eu acho que a gente tá nessa mesma sintonia. E eu quero que você compartilhe com a gente, porque todo mundo acha que quem tá na frente das câmeras tá tudo perfeito, tá tudo bem. Mas tem dia que a gente acorda com aquele, nossa, hoje eu não tô animado, hoje eu não tô bem. E eu quero que você compartilhe assim, como que essa equipe que trabalha com você te ajuda nesses dias e como você trabalha para manter a sua alegria perante os telespectadores que te acompanham todo dia. Virou a chave, né? Eu sempre falo assim, entrou no estúdio, vamos lá, bora que tá começando o programa e tudo mais. O bom é que, queira ou não, meu jeito de ser tá muito ligado com o dia, o que está acontecendo no dia, a rotina do dia. Então, e a rotina do dia é a rotina sua, a rotina de todas as pessoas e das notícias que a gente vem absorvendo. Então, eu acabo estando junto com essas notícias. Lógico, daí tem dias que você está mais, poxa, ou está com problema de saúde, isso acontece, a gente tem problema de saúde, a gente tem dor de cabeça, a gente passa por perrengues naturais, a voz está ruim e tudo mais. E aí a equipe está ali, já percebe o que está acontecendo, já sabe, olha, vou ter que encher mais de conteúdo aqui, vou ter que fazer isso para ajudar o Rafael e tudo mais. Então ocorre. E ocorre aquele dia, por exemplo, você não está muito bem, você está meio nervoso porque se deparou com alguma coisa que aconteceu na vida pessoal, e aí aparece um assunto pesado, aí você aperta mesmo. Aí você fala, poxa, então tem que lidar com isso. A gente trabalha numa linha aí para lidar com isso. Mas eu sempre tenho uma relação muito limpa, direta, sabe? O público sabe. O público sabe, sente, e por isso que ele é um sucesso há quase 12 anos. Aprendendo sempre. Aqui, e sabe dessa importância de sempre aprender e buscar novos conhecimentos. Mas o Rafa está aqui há 12 anos e ele é cidadão honorário da cidade já. E eu quero saber assim, porque, tudo bem, você é um cara do Paraná, do Sul, gosta de contar histórias, gosta de não sei de nenhum lugar ou de lugar nenhum, a gente é de todos os lugares, né? A gente costuma falar isso, mas você já tem um coração, uma família uberlandino. Você já é uberlandino. Já. Então, dá pra fazer uberlandense, agora com certidão e tudo. Você é cidadão honorário, então eu sou uberlandino. Já tem tudo. O Rafael é uberlandense, eu sou uberlandino ainda, mas o carinho por essa cidade, eu quero saber assim, como que você enxerga, porque assim, você saiu de Cascavel, uma cidade grande do Paraná também, e veio para uma outra cultura, um outro processo, e como você viu a sua adaptação, que foi muito boa, mas como foi esse processo e como você se vê hoje em dia? É difícil isso, hein? Aprendi com você. Uberlândia é uma cidade que realmente me encantou. Meu filho é mineiro e nasceu aqui, eu tenho orgulho de dizer isso, ele é uberlandense. A minha esposa é uberlandense, está aqui inclusive acompanhando um pouquinho a gente. Até você está ouvindo os gritos aí de uma criança, é o do meu filho. É lindo, gente. Ele é mesmo. Ele é. E eu penso que a Uberlândia me abraçou de um jeito que é difícil não se encantar. É uma cidade que me acolheu com o maior carinho. Foi difícil no começo. Eu falo que sempre é um processo. A gente tem que bater palma, tem que conversar no portão, aí a gente é convidado para entrar, a gente senta na sala, mas até chegar na cozinha, que é o ponto principal da casa do mineiro, demora. Mas a gente chega, e graças a Deus chegamos, né? Mas é um desafio constante, né? Tenho um carinho muito grande com a região sul, com a minha cidade, um carinho muito grande com Curitiba, que é a capital do estado, onde eu fiz um trabalho que eu gostei muito, fiquei muito feliz. E eu acho que assim, valorizando cada momento, aquele que a gente começou conversando, a gente tem que aproveitar todas as etapas da vida, valorizar cada etapa da vida, torcer evidentemente que essas cidades continuem crescendo, que continuem prosperando, que as pessoas continuem investindo, entendendo a importância de se trabalhar, se trocar conhecimento, se compartilhar conhecimento e avançar e crescer junto. O grande problema do jornalista é ele achar que sabe das coisas.
Esse é o maior pepino do jornalista. O jornalista tem que entender que ele tem que perguntar sempre. Porque nós temos que aprender assim, todos os dias, né? E eu tento, de todas as formas, aprender todos os dias. E a gente erra, como todo mundo erra. A gente faz parte de todo o processo, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter humildade, pé no chão e falar assim, poxa, estou aqui para aprender, junto com todo mundo. E é engraçado na nossa profissão, na comunicação, é que a gente se surpreende todos os dias com alguma coisa nova. Sempre tem alguma coisa de alguém que fala, nossa, eu não imaginava que isso existia, eu não imaginava que isso acontecia. Isso realmente acontece, então tem que valorizar e aprender. Você, assim como eu e todo mundo dessa nossa geração, a gente não... Você é mais novo que eu, bem mais novo. Não, bem mais novo não, porque eu sei mais ou menos a sua idade. Eu não vou revelar aqui que não faz... Mas, tipo assim, o que eu falo assim, o jornalismo, ele muda, tá mudando constantemente com essa tecnologia, com as redes sociais, com a inteligência artificial. Uhum. E você pegou uma época, vamos falar, rústica do jornalismo. Peguei até de máquina de escrever. Então, a gente fala isso. E eu queria que você explicasse para essas novas gerações a importância desse processo que a gente passou. Você mais do que eu, você ainda pegou a máquina de escrever, eu não peguei. Né? Eu não peguei a máquina, meu foi no computador. Viu que ele é mais novo? Então, peguei assim, a máquina de escrever até elétrica, porque que era famosa, né? Muita gente acha que dar informação é olhar no Google e olhar na rede social de quem na teoria, ele acredita que passa informação. E eu quero que você... Bom, e é tão simples assim, hoje em dia a gente vai escrever e publicar alguma coisa, a gente consegue fazer isso em quantos segundos? 1 minuto. Publicar e escrever 1 minuto. Né? Pense o seguinte, com a máquina de escrever, você escreveu, errou, você tem que jogar a folha fora e começar de novo. Escreve. Aí errou, ou não deu a contagem para você criar o hífen no final da linha. Aí errou, você tem que apagar, jogar lá fora e começar ela de novo. Só esse tempo de você olhar, observar, faz com que a gente erre menos. A facilidade da comunicação, a comunicação mais direta, trouxe inúmeras vantagens. Primeiro que é levar a informação o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo ela trouxe uma desvantagem enorme. A falta de cuidado, de cautela, de repensar. Quando a gente escreve alguma coisa, vamos lá, você vai escrever uma carta para alguém. Quantas vezes você escreve essa carta e fala assim, pá, ficou horrível, vou fazer outra. Até hoje no computador. Mas é natural. Agora, quando você tem essa emergência em escrever algo para publicar e uma ânsia de publicar, muitas vezes, a gente acaba não entendendo esse processo todo, acabando com esse processo, e você acaba levando alguma coisa que você não quer com a qualidade que você gostaria. Se você tivesse concentrado mais, prestado mais atenção. Então, a velocidade da informação muitas vezes prejudica a qualidade dessa informação. Então, é muito legal ter feito parte desse processo todo. Falei do rádio, eu usava a máquina de escrever no rádio, lá no começo, para fazer notinha e tudo mais para os apresentadores. Mas vamos pensar quando eu entrei na TV, os estágios na TV, que trabalhava com ilha linear de edição. O que é a ilha linear? A gente trabalhava com fita, uma câmera, uma Betacam, a fitona, chegava numa ilha linear, você tinha uma fita que você capturou da entrevista que eu fiz aqui com o Igor, você coloca lá essa fita para entrevistar e uma fita branca, uma fita sem nada. E dessa fita eu retiro as partes e jogo nela. Só que ao mesmo tempo eu já vou apagando ela. Então, se eu não tiver esse cuidado, essa atenção, o que ocorre? Tem que começar todo o processo de novo. Isso acontecia sempre, sempre, sempre. Isso fazia a gente errar menos. Prestar atenção ainda mais no conteúdo para levar esse material da melhor forma possível para o telespectador. Hoje, eu ligo um celular e eu transmito da onde quiser. Isso é muito bom, é vantajoso. Mas todos nós, jornalistas, todos, precisamos fazer esse exercício de compreender a importância de fazer a comunicação da forma mais limpa possível, mas ao mesmo tempo tomar o máximo de cuidado para a gente conseguir
mostrar o que nós realmente queremos. E a tecnologia, ela avançou nesse ponto, mas ao mesmo tempo as pessoas perderam essa essência. Por isso que eu gosto muito de ter participado de todos esses processos. Porque a gente nunca perde a essência. A gente nunca perde. E aí me vem na cabeça, sabe? Isso é legal. Eu estou escrevendo alguma coisa, ou falando alguma coisa, na hora que eu estou falando com vocês, já me vem aquela época que eu tinha que usar o Errorex, às vezes, na folha de sulfite, porque eu escrevi uma palavra errada. Eu acho isso muito interessante. Eu queria que você desse uma dica para essa nova geração que não passou por esse processo, mas tem a ânsia de fazer um trabalho de qualidade, ao mesmo tempo veloz e na velocidade que o mundo está pedindo. Não que ele está precisando, que ele está pedindo. O mundo pede informação rápida. Se você não der um furo de reportagem, você, na teoria, você está colocando para trás. Isso é muito perigoso. Vamos dar uma notícia de qualidade, que seja furo, tudo bem. Mas se não for furo, dê ela mais completa. Eu acho que assim, existem inúmeros exemplos que a gente pode comparar. Hoje em dia tem uma facilidade muito grande da pessoa pegar o telefone e conseguir mostrar isso, aquele outro, do jeito que ela quer e o mais rápido possível. O jornalista, aquele que é mais criterioso, ele tem que entender que ele tem que buscar aquilo que ninguém está mostrando. Só que para isso a gente precisa ter calma, cautela, percepção. Então, para você que está entrando nessa área, na área da comunicação, para você que está querendo ingressar no jornalismo, a hora que você chega num espaço como esse onde nós estamos, por exemplo, o Lugar Lindo, tenha um olhar crítico sobre todas as coisas. Às vezes a gente se prende atrás do celular e a gente não consegue ver o que está ao nosso redor. Estranho dizer isso, né? Mas a gente fica tão ficcionado em fazer a melhor imagem, pegar o melhor ângulo de algo, que a gente esquece, por exemplo, que a estrutura está assim, ou está assado. Fora da tela há um mundo. Maravilhoso. E na hora de construir uma reportagem, eu sempre falo isso. Antes de ligar a câmera, chegue no local, aconteceu um acidente, observe o que você está vendo. O que você está vendo com o seu olho, ao seu redor? O que está acontecendo do lado de lá, do lado de cá? O que as pessoas estão falando? Antes de simplesmente descer, pegar um telefone e ir gravando. Porque você acaba perdendo o que ninguém tem. Às vezes alguém da família está lá e você não viu. Às vezes o motor do carro foi parado 200 metros e você não percebeu. Então são pequenos detalhes que se a pessoa parasse, olhasse, respirasse, ela ia fazer um novo diferente. Então acho que o meu pedido apresente o melhor para o seu público, não o mais rápido. Bom, eu vou aproveitar a deixa que você deu e vou falar que a gente está no Dom Castro Café, num mezanino muito bonito. A gente foi muito bem recebido, eu, o Matheus e o Rafa, no Vila Viseu. A gente está fazendo esse podcast. Então, muito obrigado ao pessoal daqui que cedeu esse espaço para a gente estar conhecendo um pouco do Rafael, falando com o Rafael. E se deixar, eu falo muito, hein? Nossa, a gente está aqui para te ouvir e a gente não aguenta, não. Eu te aguento, eu tô aqui para te escutar. Rafa, e eu quero que a sua opinião também. Eu tenho muito medo dessas inteligências artificiais, o chat do jornalismo, que muito está falando. Por que você não coloca isso, não faz o texto, não coloca lá para te ajudar, que sei lá o quê? Porque eu acredito que o ser humano é acomodado. O ser humano, não, isso aqui é para te ajudar. Ele é para te ajudar, mas o ser humano abusa. O ser humano, ele não desenvolve. Eu vou falar assim, que eu nunca fiz um texto com esse chat de inteligência artificial. Não quero, e eu falei, não, deixa meus errinhos de vírgula lá, porque eu demorei 11 anos para escrever com a minha emoção, do meu jeito. Entender que alguns erros são particularidades nossas. Porque o errar mostra que nós somos humanos. E mostra que somos diferentes também. Por mais estranho que pareça, mas o jeito de se comunicar ou as palavras erradas que são utilizadas mostra e identifica quem é você. A inteligência artificial não deixa isso acontecer. E eu tenho medo muito grande. A gente que é muito conectado por pessoas. Eu estou vendo um movimento onde a tecnologia
ela não está ajudando, ela está substituindo o ser humano, ela está indo num processo onde o ser humano não vai ter tempo de aprender tudo que a tecnologia está exigindo que você aprenda. Então, o desenvolvimento humano está mais lento do que a inteligência artificial. E quando o mundo, que é voltado muito no mercado, não é voltado mais no ser humano em si, a hora que ele vê que o mundo está muito tecnológico e as pessoas não chegaram à evolução para trabalhar com essa tecnologia. E a gente o ser humano ficar obsoleto com a tamanha tecnologia que ele tem. Eu acho assim, existe muito medo e existe ainda muita falta de compreensão, muitas vezes, da inteligência artificial. O avanço tecnológico é importante. Estamos aí, quando a gente fala, por exemplo, em TV, tudo que a gente consegue fazer na TV hoje é graças ao avanço tecnológico. Hoje eu trabalhei com 8 repórteres ao vivo. 8 ao vivo. Então, decoraram de todo mundo assim. 8 estavam lá comigo ao vivo trazendo informações. Então, assim, graças exatamente à tecnologia. A partir do momento que se investe em tecnologia para substituir aquele que vai conversar com você e trazer todos os detalhes, isso evidentemente que isso gera como preocupação. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre falo, a gente está atento a toda a evolução, a tudo que está acontecendo, tentar ser aliado ao que está acontecendo e tentar, ao máximo, aprender e deixar claro o quanto que é importante esse tipo de comunicação, esse tipo de contato. Nós temos que estar lutando ao lado disso para falar, olha, que bom, está avançando, tem isso, mas olha o tanto que é bom isso aqui, tanto que é bom esse bate-papo, tanto que é bom esse tipo de conversa, tanto que é bom entender a importância de fazer isso. Existe sim comodismo, me preocupa muito isso, principalmente quando a gente fala em escrever, em procurar, em buscar. Hoje existem ferramentas que fazem isso tudo pra gente. Inclusive ferramentas que falam, que te dão emoção na hora. Eu falei, gente, a emoção é tão individual, como é que uma coisa artificial vai te dar uma emoção lá dentro? Mas o bom é que nós estamos hoje com um espaço aberto para falar isso. Agora, o que é fundamental é que o público tenha esse tipo de ideia, compreenda a importância disso. E a partir do momento que o público começar a fazer comparativos e achar isso é ruim, por isso que nós temos que batalhar para que nós apresentamos algo claro, direto, do nosso jeito, e que as pessoas tenham sim essa necessidade de falar assim, isso é mais importante, esse tipo de contato é mais importante. E nós temos que nos preparar a criar os filhos, criar as pessoas hoje, pensando exatamente nisso, a não se esquecer da essência, não se esquecer de como nós chegamos até aqui. Com certeza. Então, assim, Por isso que eu tenho máquinas de escrever em casa, por isso que eu mostro pro meu filho. O Rafa ele tá com um menino pequeno em casa, então, assim, metiolate hoje não arde mais, então ele pode ralar o joelho, ele pode manchar uma roupa, porque isso faz parte de um crescimento. Olha, isso aqui não pode. Pra gente andar, a gente tem que cair. Isso eu sei. Nossa, como eu sei disso. Já briguei muito com ele por causa disso. Isso eu sei. Eu lembro uma vez que eu cheguei na redação, Tudo ralado. eu cheguei com o óculos quebrado, com o braço todo assim, cotovelo. A minha calça tava marrom, com sangue marrom. Assim. Aí o Rafa falou assim, o que foi? Caí. E eu tava nervoso porque tinha uma senhorinha no ônibus. Ela falou assim, meu filho, não usa droga não, velho. Eu falei, pô, velho, não, velho. Maldade. Porque realmente ela não conhecia a minha realidade. Eu tava sentado no banco, ela não viu que eu tava todo machucado, todo de corpo vestido, você tava ardendo, e ela não viu. Então, a gente tem que entender isso. Olhar, empatia. Isso se chama empatia. Quando a pessoa não conhece, pergunte, informe e aprenda. O preconceito vem de toda a desinformação. E, assim, eu não queria encerrar essa conversa sem perguntar duas coisas para você, porque eu sei que você tem. E a gente tem, com as mesmas pessoas. Tá. Você conviveu com pessoas com deficiência, ou convive com pessoas com deficiência. Certo. Muito tempo. E eu quero que você conte uma experiência que você teve que impactou você, o Rafael, não o Rafael contador de histórias, a pessoa que te impactou de certa forma
E o que você ensinou para ela e ela te ensinou? E eu queria que você compartilhasse uma dessas histórias com o Eu nosso tenho, eu público. tenho, tenho dois amigos, uma amiga tem paralisia infantil, mas é um inteligentíssimo, maravilhosa, e eu aprendo muito com ela, né? E ela encontrou o esposo depois que também tem uma deficiência, e eles têm um problema parecido, né? E já depois de ter criado os filhos e todos eles se uniram e se tornaram um casal maravilhoso. E eu aprendo sempre, cara. E uma das coisas que impactaram é assim, poxa, muitas vezes a gente pensa na nossa rotina, simples rotina, e eu lembro que eles foram visitar a minha casa, no apartamento onde eu morava, não moro mais lá, e meu apartamento era um duplex, só que era muito legal, porque você chegava nele, no elevador, e você estava na área de convivência, na sala e tal, e os quartos estavam embaixo, descia de escada pelo baixo. E aí foi muito bacana receber eles, porque eles falaram assim, olha, é tão bom chegar num apartamento que é duplo, onde eu não tenho que... Imagina, se eu chegasse num apartamento por baixo, eu tinha que subir a escada para chegar no andar de convivência. Não, aqui eu cheguei e a gente já pode conviver e tudo mais. Então, é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Aí depois eu falei assim, puxa, como é que seria? Imagina se o elevador chegasse onde estão os meus quartos, né? Parte íntima da casa, e eu tivesse que subir de escada para ir para a área de lazer, de convivência. O que eu ia fazer com eles? Eles são cadeirantes. Daí eles chegam, daí dessa forma chegavam lá por cima e a gente convivia perfeitamente, curtia e tudo mais. O banheiro também estava em cima e foi embora. Então é uma coisa tão mínima que para a gente não dá a mínima, mas a gente tem que pensar até na hora de ter um comércio, na hora de ter uma casa, na hora e entender que essas pessoas elas têm que ter essa liberdade para poder chegar tranquilamente, para poder usar o banheiro, para poder conseguir. Então e isso impactou muito. E uma questão que eu aprendi muito recente. Meu filho nasceu no Natal, dia 25 de dezembro de 2020, e ficou alguns dias na UTI no Natal, porque nasceu prematuro. E ali eu vi a realidade muito difícil de muitos pais com crianças com deficiência motora. E eu aprendi, primeiro, a ser mais humano. Eu acho que a gente tem sempre a aprender até isso. Sim. E até eu tenho um pouco de dificuldade de falar, porque o impacto é muito grande, quem viveu isso, quem é pai e mãe de filho que teve na UTI sabe isso, e de ver a dificuldade que esses pais enfrentavam, muitas vezes com profissionais, que não conseguiam compreender que a evolução do filho deles era diferente da minha, do meu filho, que era natural, que o meu filho avançava de um jeito e a outra criança ia avançar de outro jeito, que a outra criança precisava disso, daquilo, como meu filho precisava também, só que muitas vezes por medo não deixava. E eu vi a angústia desses pais nesse momento e com os filhos aquele tempo não teve. Então eu aprendi com essas pessoas, com esses pais e com essas crianças que nem sabiam falar, que estavam no incubador, que nós precisamos ser mais humanos, que a gente precisa respeitar o tempo delas e que elas vão se desenvolver do jeito delas, com a beleza delas, com o gosto da vida delas. E isso é lindo imaginar. Eu sou muito grato a isso. Que bom que a vida me deu esse presente. Por mais difícil que tenha sido, mas ao mesmo tempo foi um aprendizado que eu levo para o meu filho, para a minha vida. Assim. Eu vou pedir licença que eu vou contar um episódio. Aconteceu com a gente. Poucos dias depois, o Gabriel ainda estava na UTI. O Rafa estava no shopping. Ele estava correndo, que estava vendo as coisas. Ele viu eu e uma amiga nossa, a Cris. Ele fez questão de ir lá cumprimentar, desejar um Feliz Natal e falar assim, gente, eu não posso conversar que eu tenho que correr, mas tá dando tudo certo. Foi. E ele deixou... Eu estava muito abalado, a cabeça estava meio... Mas eu falei, vai dar, vamos lá, confia. E a gente rezou e
e passou esse carinho que eu passo pro Rafa agora, o carinho que a gente tem que passar para as pessoas que a gente gosta, não precisa ser presencialmente. A gente pode fazer essa corrente. Esse afeto A gente pode fazer essa corrente do bem estando longe. Assim, a hora que eu vi alguma coisa, cara, vai dar certo, vamos lá. E hoje ele tá aqui. Brincando, correndo, pulando, fazendo bagunça. Querendo pegar o quadro. Então, assim, é isso. A vida é isso. São esses momentos. De tempo ao tempo. De tempo ao tempo, mas olha esse gesto de simplicidade. 2 gestos de simplicidade. Eu fui o cara que foi contra assim, toda aquela coisa do jornalismo no começo, porque eu não compreendia. E eu tive a coragem de falar isso, mesmo com medo. Falei, nossa, se eu, assim, ficava com medo. Se eu falar que eu vi, mas eu não vi o programa, eu não vi. Então, esses momentos. Foi verdadeiro. Foi verdadeiro. E aí tem uma outra história que eu acho muito interessante. No meu processo de seleção, o Rogério perguntou o seguinte: o que te impactou nessa semana? E eu lembro que eu fui no show do Roger Waters em São Paulo, no domingo, e na quarta-feira tinha tido arrastão. E eu falei, ainda bem que eu escrevi, ainda bem que eu fui no show do Roger Waters no domingo, porque no arrastão nem dá conta. Entendeu? E aí, eu acho que ele tá achando engraçado, que todo mundo escreveu, fez uma casa pro Paranaíba. Eu não, foi que me impactou, na hora que eu vi as notícias. Então, assim, a gente tem que ser verdadeiro com a gente e tentar e entender que a gente não é igual, a gente é diferente. Ainda bem, eu adoro isso. E que a gente pode se gostar, claro. A gente pode se amar, entendendo que, cara, se é do seu jeito, tá tudo certo. E uma coisa que eu pergunto, sempre no final das minhas entrevistas, Rafa, eu descobri nesse meio tempo que a gente se conhece, eu adotei uma palavra que eu aprendi como professor de universidade em Goiânia. Ele não usa o termo deficiência. Uhum. E eu achei isso interessante, porque eu não gostei dessa palavra. Ninguém gosta da palavra. Porque ela significa falta de alguma coisa, falta de algo e tudo mais. Realmente, eu não tenho falta não. A minha condição é essa. E eu vi assim, eu posso adquirir ela ou nascer com ela de forma correta, mas é uma condição. Ela pode ser adquirida ou não. Mas ela é minha condição. Ela não é deficiência, ela não é falta. Existe outra palavra horrível que o pessoal usa muito, portabilidade. Portabilidade. Necessidades especiais. Portador de ninguém porta deficiência no bolso, não, e leva. Eu troco esse termo e eu tento levar esse termo para outras gerações, não para mim, que já tem me enraizado. Eu troco esse termo por um termo que eu aprendi por singularidade. Uau, singular. Porque todo mundo é singular em várias formas. Pode ser físico, pode ser emocional, pode ser de comportamento. E a gente tem várias. Eu tenho algumas físicas, tenho algumas de comportamento, eu sou muito impulsivo, eu tenho algumas outras características singulares. E eu quero que o Rafael dos Anjos compartilhe com a gente algumas singularidades, algumas coisas que são só do Rafael. Nossa! Adoro essa palavra singular. Linda mesmo. Linda. Somos singulares. Todos. Muito lindo. Bom, dá para perceber que o Rafael é imperativo. Eu acho que essa é uma coisa que dá para compreender, né? Eu até falo assim, pô, se o Rafael dos Anjos não fosse assim, não daria certo no Balanço Geral. Tem que ser. Porque eu não paro um minuto, eu já ando uns 5 quilômetros dentro daquele estúdio, eu não paro de falar e falo até dormindo. Sério? Até dormindo, você acredita? E como assim? Não, até dormindo. A minha esposa, ela começar a conversar comigo dormindo, eu respondo tudo pra ela. E ele fala dormindo. E aí, assim, é tão incrível a genética, né? Meu filho é igualzinho. Fala dormindo, fala pelos cotovelos. Agitado, e a nossa singularidade, acho que a dele também mas a dele ele é muito, muito pequenininha ainda, mas a minha certeza, a gente tem uma dificuldade muito grande de parar. De parar mesmo. Eu lembro quando eu era pequenininho, a vizinha da minha mãe,
E eu encontrei ela depois, ela falava assim, Rafael, Dalva, a mãe, né? Dalva, e o Rafael tá bem? Tá. Ah, meu Deus, aquele menino me deixava tonta. É porque eu ficava rodando em volta dela para conversar com ela. Quando eu pego o telefone na mão para conversar com alguém, eu ando uns 2 quarteirões, gente. Então essa é a minha singularidade, é não parar. Isso no começo era visto de forma negativa, mas é porque as instituições de ensino não compreendiam isso. Achavam que eu era um menino da bagunça e tal. Na verdade, não, isso se chama hiperatividade, com déficit um pouquinho de atenção, evidentemente, por causa disso. Então eu tenho a minha singularidade. Só que graças a Deus eu sou assim, que bom que eu sou assim, porque é desse jeito que um balão geral tem que ser tocado. Para funcionar. Com hiperatividade, chama daqui, para de lá, respira e tal, e anda. Ou vai fazer evento, ou faz isso, faz aquilo. Então eu levo isso ao meu favor. Respondi? Mais ou menos? Não, respondeu muito bem. Ó, o Rafa, além de ele apresentar o Balão Geral, ele também mete cerimônias, ele dá palestras, e você pode comprar tudo no site dele, tem o site dele. rafaeldosanjos.com.br, Rafael com PH. Eu queria ter tempo para fazer mais coisas, mas não consigo. Eu vou te Até contar. porque hoje eu falo assim que hoje o meu principal objetivo é ser pai, né? Ajudar na criação do meu filho. Não, você já é acredite, vocês são uma bela família. Aprendendo a ser pai. Só de você mostrar essa diversidade que você convive todo dia, o seu filho já vai ter uma expansão de conhecimento muito grande já na infância. Então, ele vai quebrar vários preconceitos que ele vai conhecer. Ele é um moço, não é assim não, ele já vai falar, não é assim não. Então, assim, Rafa, não preocupe, porque se a gente tem um coração bom, a gente é um bom pai, e a gente é uma boa mãe. A gente não é perfeito. Não. E a gente tem que entender o seguinte, nossos erros vão passar para ele também, mas os acertos dele não passam para a gente. E como jornalismo, a gente aprende todo dia com cada coisa que a gente aprende. E os filhos ensinam muito mais pra gente do que a gente mostra para os filhos. Tá gritando. É isso. Eu acredito que o que a gente tem que ensinar para as pessoas é o valor do amor, da empatia e da valorização da diversidade. O que ele vai se tornar com a sociedade, ele vai decidir, mas com esses valores ele vai ter um bom caminho. Então, eu acredito muito nisso. Eu estive aqui hoje com o Rafael dos Anjos. Espero que eu tenha conseguido aprendido um pouco com ele a ser um grande entrevistador e um bom jornalista, porque ele é um cara que faz parte, ele é um pedaço muito importante de um momento muito querido dessa minha trajetória. E para mim é uma honra estar com ele aqui no Simanca. Hoje a gente está aqui no Dom Castro Café, batemos esse papo, e você ficou conhecendo um pouco da história do Rafael dos Anjos. Ele que conta todas as histórias para vocês diariamente, entre 10 para o meio-dia e 2h15 da tarde, de segunda a sexta. Às vezes, alguns sábados também ele aparece, que a gente sabe. Domingo. E tá tudo certo. Mas hoje você conheceu um pouco desse ser humano fantástico e entendeu por que ele te traz tanto carisma, tanta empatia todos os dias. Porque ele faz o que ele faz, ele é o que ele é, porque ele vive tudo com muita intensidade e muito amor. Então eu te agradeço muito por esse bate-papo, por esse encontro. Eu que agradeço. E gente boa, abra os olhos, se manca, que a vida é linda demais pra gente ficar reclamando. Vamos aproveitar. É isso aí. É com esse recado que eu vou encerrar o Simanca de hoje. Até a próxima.